Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje faz 3 meses que deixamos de nos reunir presencialmente no templo. E desde então temos trabalhado, temos feito as nossas coisas, acompanhado a igreja aí via internet, pelas mídias e os cultos, as pregações feitas aqui pelo YouTube, e eu quero, mesmo assim, nós temos que agradecer ao nosso Deus, louvar o seu nome pelo seu cuidado, pela sua presença nas nossas vidas, agradecer também especialmente os presbíteros da igreja, que têm nos ajudado também no pastoreio da igreja, com as devocionais especialmente, tão bem elaboradas, profundas, que tem nos trazido ânimo, consolo, e tem, sinceramente, e cremos que todos são testemunhas disso, né? A igreja é testemunha disso, tem nos dado aí alegria e para avançarmos no nosso dia a dia. E como eu disse, então desde o dia 22 de março é que nós temos gravado aí os sermões, como também as devocionais, e tantas outras atividades que nós temos passado à igreja via o nosso grupo do WhatsApp, enfim, via as mídias sociais. E eu quero também especialmente agradecer a vida e o trabalho do nosso irmão Rafael. Ele tem se gastado com isso, nesses 3 meses, né, tem estado comigo aqui, gravando os sermões, postando, editando as devocionais e fazendo várias artes, enfim, ele tem trabalhado incansavelmente e feito então esse serviço para o Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus, pela vida dele, pela vida dos presbíteros, pela vida dos irmãos da igreja, que também tem cooperado em várias áreas, não é? Temos aí atendido algumas famílias, temos, enfim, contribuído, cooperado também com os nossos missionários. Hoje é o 3º domingo, vamos orar por eles também. Então, a nossa alegria, a nossa gratidão de podermos seguir servindo ao nosso Deus, glorificando o nome dele, mesmo diante desta situação que estamos passando. E lembrando a igreja que precisamos ter paciência, não é? Porque a situação em que estamos, pelo que temos visto, principalmente na semana que passou, a situação tem se agravado, então nós precisamos ter muita paciência, precisamos orar, não é? Continuar em oração por nós, pela saúde da igreja, como também da cidade, do país e do mundo. Que Deus tenha misericórdia e possa abreviar esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades e tantas outras que temos passado. Vamos colocar em oração sobre essas coisas e depois vamos tratar do Salmo de número 5, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti, pelos Teus cuidados conosco, por esse tempo, Pai, que temos passado distantes, mas próximos, na Tua presença, sendo cuidados por Ti, sendo animados, consolados, fortalecidos na fé, pelo Senhor, através da Sua palavra. Te bendizemos, ó Deus, pela vida dos nossos presbíteros, pela vida da Tua igreja, pela vida do nosso irmão Rafael, que nos apoia, que serve ao Senhor também nesse ministério tão importante. Te bendizemos assim, ó Deus, porque Tu és um Deus grandioso, amoroso, um Deus de graça, de paz, de misericórdia, é um Deus que anda conosco, um Deus que nos consola, nos anima e que nos fortalece. Pedimos ao Senhor então, Deus, que continue olhando por nós, pela nossa cidade, pelo país, pelo mundo, abreviando, ó Deus, esse tempo, consolando os aflitos, curando os enfermos, satisfazendo, Deus, as necessidades daqueles que precisam, ó Deus, da comida na mesa, da roupa, ó Deus, do agasalho, enfim, e têm sido impedidos muitos deles, ó Deus, de trabalhar. Cuida deles, ó Deus, anima-nos também, cuida dos nossos missionários, dá-nos, ó Deus, forças também para apoiá-los, ajudá-los, da maneira que o Senhor vai dando também condições para nós. Enche o nosso coração de amor por eles, de generosidade, ó Deus, de disposição e disponibilidade em servir ao Senhor, de todas as maneiras que o Senhor vai apresentando para nós.
Assim, ó Deus, nós oramos, pedindo ao Senhor também que nos abençoe nesse tempo de meditação na Tua Palavra, que neste Salmo 5, ó Deus, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua Palavra possa invadir o nosso coração, encher-nos também de amor e de graça, de confiança e fé no Senhor e no Teu poder e nos Teus cuidados. Faz assim, ó Deus, enche-nos do Teu Santo Espírito. Nós oramos e Te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então do Salmo de número 5? Ele nos diz assim o salmista: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declaro os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Irmãos, queridos, Davi também neste salmo revela estar gravemente oprimido pela crueldade dos seus inimigos, e então ele novamente suplica pelo socorro de Deus. E para que ele obtenha, então, o que ele está pedindo, que ele seja atendido nessa sua súplica, depois de ele ter manifestado a profundidade da sua tristeza, neste salmo, primeiramente, ele vê a malícia e o quanto são intolerantes os seus inimigos, os seus perseguidores. Ele demonstra quão inconsistente seria o caráter de Deus se Deus deixasse esses seus inimigos, esses pecadores rebeldes, se Deus deixasse impunes, não é? O caráter de Deus, é para o caráter de Deus que Davi apela neste salmo. Depois disso, dessas palavras que ele pede ao Senhor para que Deus então haja em favor dele e vá contra os seus inimigos, ele vai falar então da sua própria fé, da sua paciência e ainda até mesmo do conforto que ele sente em Deus, porque ele não tem dúvida alguma de que Deus de fato vai lhe ser favorável e vai lhe atender a oração. E por fim, ele conclui, quando ele vai ser então liberto desses seus inimigos, das opressões, das suas angústias, ele recebe os benefícios desse livramento. E ele vê que esse livramento não é só para ele, não se limita a ele tão somente, mas a bondade do Senhor alcança a todos os santos, a todos os demais. É impressionante o entendimento que Davi tem do amor de Deus e da abrangência, do alcance da bondade de Deus sobre ele. E ela alcança, ela vai mais longe, ela vai e alcança também todos os santos. Ele divide, portanto, a alegria que recebe de Deus. Ele entende que isso transborda o seu ser e alcança também o povo de Deus. Então, começando aqui nos 3 primeiros versos, Davi uma vez mais ensina para nós
qual é a maneira correta de nós orarmos. Então, ele mostra para nós pelo menos 3 atitudes necessárias à oração. Quando vamos nos colocar em oração diante de Deus, nesses 3 primeiros versos, pelo menos 3 atitudes nós devemos ter. Vamos, então, dar uma olhadinha aqui? O primeiro verso nos diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. O rei de Israel aqui, Davi, ele não repreendeu o problema, não é? Ele não disse, sai de mim, problema, não é? Ele não colocou Deus na parede exigindo os seus direitos como um rei, ou mesmo como um filho de Deus, eu tenho direitos, não é? De não ser oprimido, eu sou o filho do rei, sabe aquelas histórias que a gente já ouviu muito por aí? Não, Davi simplesmente ele foi a Deus e fez um pedido para que os seus problemas fossem solucionados, principalmente pelo fim do seu sofrimento. Ele é simples aqui e muito claro: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Ele vai à presença de Deus da maneira correta, com um coração humilde, contrito. E ele então diz: dá ouvido, Senhor, às minhas súplicas, às minhas palavras, me acuda, me socorra. É isso que ele faz. É como se ele dissesse a Deus assim: Senhor, veja como eu estou sofrendo e me ajude. Ele clama que Deus preste atenção nele e nos seus sofrimentos, que olhe para ele, que o escute. No Salmo 17, no verso 1, ele faz o mesmo. Ele diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Davi é verdadeiro diante de Deus, ele é sincero diante do Senhor. Ele não está pedindo algo que não existe, não é mentira. A questão de fato é grave, os sofrimentos são muitos, então ele recorre a Deus. Olha o que ele diz ainda no Salmo 55:1. Com coragem ele suplica a Deus. Ele diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Olha que coragem Davi tem para se colocar diante de Deus. É o conhecimento que Davi tem de Deus, o relacionamento que ele tem com Deus. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus é poderoso, ele sabe que Deus ouve, e ele tem coragem de chegar diante de Deus e dizer assim: não se escondas da minha súplica. Somente alguém com tamanha intimidade com Deus tem coragem de se achegar a Deus desta maneira. Nós também podemos fazer assim. Nós podemos desenvolver esta presença, esta intimidade, este companheirismo com Deus, a ponto de fato entendermos, reconhecermos que Deus é o nosso amigo e que Ele não vai se ofender em falarmos assim com Ele, pois Ele nos conhece. Ele sabe o que vai no nosso coração, Ele sabe da nossa angústia, do nosso sofrimento, da nossa dificuldade. Então, nos acheguemos a Ele com sinceridade, com toda a verdade do nosso íntimo, do nosso coração, e falemos com Ele, clamemos a Ele por ajuda. Estás precisando de ajuda? Clame ao Senhor. É isso que Davi faz, é isso que podemos fazer. No verso 2, Davi diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Quem é que está implorando? A Deus? É o Rei de Israel. É aquele que foi ungido para comandar uma nação. Mas esse Rei de Israel se dirige ao Senhor como um servo. E como um servo, ele chama, ele clama a Deus, ele se refere a Deus como Rei, o seu Rei. Rei meu e Deus meu. Davi então não se vê como o grande rei, cheio de súditos, mas ele sabe que ele mesmo é um súdito de rei, de Deus. Ele sabe que tem um rei, o verdadeiro rei, o supremo rei sobre ele. Olha o Salmo 136, os versos 2 e 3.
O salmista diz assim: rendei graças ao Deus dos deuses. Não é apenas o Rei dos reis, mas é o Deus dos deuses. E deuses aqui com letra minúscula. Os deuses feitos pelos homens. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 6, os versos 13 ao 16. Ele diz assim, ele aconselha, ele exorta a Timóteo assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Olha como é que Davi se coloca diante de Deus. Olha como ele reconhece quem é o Deus a quem ele serve. Mesmo Davi sendo um rei, mesmo Davi sendo um soberano sobre homens, sobre uma nação, onde tem súditos ao seu dispor, onde as pessoas lhe obedecem. Portanto, queridos, nem o orgulho, nem a soberba, que muitas vezes costuma, infelizmente, acompanhar pessoas que têm um cargo como Davi, esse orgulho, essa soberba, não são capazes de tapar a visão que há de alguém como Davi, de ver alguém que reina sobre ele. Isso faz com que ele, portanto, não busque os seus direitos ou os seus próprios recursos na solução das suas dificuldades, na resolução dos seus sofrimentos, no consolo diante das suas angústias. Antes ele busca o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, exatamente com a mesma humildade e dependência que os seus súditos o buscavam quando tinham necessidade de conversar ou de solicitar algum auxílio para o seu rei. É assim também que devemos nos achegar diante de Deus, sem soberba, sem orgulho, mas com humildade, se colocando diante de Deus, sabedores que Ele pode resolver, e na verdade é o único que pode resolver as nossas questões. Olha o verso 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É de manhã, é logo que acorda. Davi se coloca diante de Deus. Ele não espera que as questões, os problemas se desenvolvam, se avolumem durante o dia, para daí então ele se colocar na presença de Deus. É logo de manhã, é logo quando acorda, quando desperta, ele se lembra de Deus, ele vai a Deus. É a Ele que ele implora. Depois então de orar, o rei de Israel leva em conta que ele expôs a sua angústia ao Deus Todo-Poderoso. E então ele espera a sábia resposta de Deus. Depois de abrir o seu coração, Davi fica esperando. Então, na verdade, essa palavra demonstra que Davi confiava tanto no poder, na sabedoria, no amor de Deus, que depois de orar ele realmente esperava pela resposta, qualquer que fosse ela. Isso não significa, queridos, deixar de fazer o que é da responsabilidade dele, e nem nós, mas deixar de fazer o que não é da nossa responsabilidade. Além, queridos, de se abster de atitudes erradas, por uma boa causa. Nós esperamos em Deus pela sua resposta para de fato não fazermos o que não é para fazermos, o que não é de nossa responsabilidade. Nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance,
Devemos fazer aquilo que está sob a nossa responsabilidade, mas devemos deixar diante de Deus, deixar para Deus, deixar com Deus aquilo que é da responsabilidade dele, pois ele é o único que tem poder para de fato resolver as nossas questões. Que exemplo Davi nos dá aqui de oração e de como devemos nos dirigir a ele e como devemos agir. Esse exemplo deve ser seguido por todos nós. Afinal, queridos, pessoas iníquas, arrogantes, enganadoras e violentas cercam quase todos os cristãos. Lembremos que o contexto aqui desta oração de Davi é de um sofrimento que ele sofre por causa dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Que a maneira como Davi então se dirige a Deus seja um incentivo e um exemplo para nós deixarmos de tomar caminhos tortuosos, a fim de fazer o que é da alçada de Deus, e que nós nos dediquemos cada vez mais à oração. Nós temos visto aqui, nesses primeiros salmos, e vamos ver em tantos outros, quantas vezes Davi se coloca diante de Deus e diz: dá ouvido, Senhor, às minhas súplicas. Quantas vezes Davi se coloca em oração. Os salmos aqui não são apenas cânticos, mas a maioria deles são orações ao Senhor. Davi era um homem de oração. Nesse salmo, de manhã ele se coloca em oração e clama ao Senhor e espera. O quanto nós temos orado, o quanto de tempo nós temos dedicado à oração, mas não a uma oração qualquer. A oração e atitudes dignas daquilo que Deus nos ensina nas Escrituras, a maneira certa de orar, a constância na oração, a perseverança na oração. Esse desenvolvimento de intimidade com Deus é através da oração e da leitura da sua palavra. Quanto tempo nós temos dedicado à nossa devoção pessoal e particular ao Senhor? Quanto sofrimento seria desfeito, seria minimizado, seriam eliminados se nós orássemos mais, se nós conversássemos mais com Deus, se nós conhecêssemos mais o seu caráter, o seu poder, se nós percebêssemos através da oração, através da leitura da palavra, teríamos um entendimento melhor, um clareamento na nossa vida, no nosso dia a dia, da ação de Deus. Quanto tempo dedicamos à oração? Quanto tempo conversamos com Deus? Investimos no companheirismo, na amizade com o nosso Deus? Aprendamos com o rei de Israel, aprendemos com Davi, servo do Senhor, aprendemos com ele. Olha o que ele agora nos diz nos versos 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Davi, então, nesses versos, mostra agora por que ele se colocava diante de Deus desta maneira. Ele suplica ao Deus que tem elevado e perfeito padrão de justiça. E mais, não é apenas um princípio, mas também prática. Deus não apenas nos dá princípios, mas Ele coloca para nós, Ele pede de nós, Ele exige de nós, são mandamentos do Senhor, que nós pratiquemos os princípios que Ele estabelece na sua palavra. E é isso que Davi, com coragem, clama a Deus, lembra a Deus. Ele diz, nesses versos, ele revela aqui o caráter de Deus. Ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não tolera a iniquidade. É por isso que Davi entra na presença de Deus e fala essas coisas e clama contra os seus inimigos, contra os iníquos,
contra os rebeldes, que vêm contra ele, que vêm contra os santos. Porque Davi conhecia o caráter de Deus. Deus não tolera a iniquidade, nele não subsiste, não habita o mal. Olha o que diz o Salmo 89, 32: com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. É assim que Deus trata o mal, o pecado, o iníquo. Olha o Salmo 18, 28: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas trevas. Em Deus não há treva alguma, Deus é luz. Olha o que ele diz no Salmo 5, no verso 5 do Salmo 5: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Davi sabia disso. Os arrogantes e iníquos serão derrotados, se não agora, se não imediatamente, no dia do juízo. Olha o Salmo 1, verso 5, que nós já estudamos recentemente: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Davi tinha esse entendimento. Davi conhecia a Deus, conhecia o seu caráter, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, como especialmente a prática de Deus. Mas olha ainda mais, no verso 6: tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Os mentirosos serão destruídos. Olha o que nos diz aqui, mais um texto da palavra de Deus. 6 coisas, isso está em Provérbios: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. É isso que Deus abomina, odeia, a mentira. Deus odeia a mentira. Jesus disse isso. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Em João 8,44 está registrado assim, palavras do Senhor Jesus, falando contra os fariseus. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Prestou bem atenção nesse texto? Portanto, cuidado, temos que ter cuidado. Quando mentimos, estamos satisfazendo os desejos do diabo. É o que Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É gravíssimo isso. Quando mentimos, estamos satisfazendo os desejos do diabo. Que barbaridade isso. Os criminosos, trapaceiros, cruéis serão eliminados. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É o verso 6. Olha o Salmo 55, 23. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Essa palavra está ou não sendo cumprida? Na prática, nós vemos ou não vemos esta palavra sendo cumprida no dia a dia? Quando o salmista diz assim: homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Basta visitarmos uma cadeia, um presídio. Raramente nós vamos ver assassinos, criminosos, cruéis, com 50, 60, 70, 80 anos de idade, não é mesmo? Eles morrem antes.
Eles são eliminados antes. A imensa maioria dos presidiários não chega a 40, 50 anos. Morrem jovens, por conta dos seus pecados, da vida que levam. Olha o verso 7. Agora Davi fala de si: porém eu, e não por causa dele mesmo, não por causa dos seus méritos, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Porém eu, Davi diz, eles são mentirosos, são arrogantes, trapaceiros, são criminosos, mas Davi não, ele é humilde, piedoso, e por isso e por causa da misericórdia de Deus, ele entra na casa de Deus, ele se prostra diante de Deus, no templo de Deus. E aqui, claro, o contexto é do templo, é do tabernáculo, é onde era manifestada a presença de Deus, era onde no entendimento do judeu, Deus estava presente. Hoje nós sabemos que não precisamos ir ao templo, mas Deus habita em nós, e nós nos prostramos em qualquer lugar, diante de Deus. No temor de Deus nós podemos fazer isso, estamos na presença de Deus, por causa da sua misericórdia, por causa que Ele habita em nós. Davi era diferente, Davi era um filho de Deus, um servo de Deus, alcançado por Deus, amado por Deus. Ele era diferente dos mentirosos que seriam eliminados, dos arrogantes que seriam extirpados. Ele era diferente por causa única e exclusivamente da misericórdia, do perdão, do amor de Deus. Mas ele continua na sua expressão humilde. Olha o que ele diz nos versos 8 e 9. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Davi prova então que é humilde, quando ele pede que Deus o guie pelos caminhos retos. Davi sabe que se depender de si, ele vai cair, ele vai ser igual aos seus inimigos, aos iníquos, àqueles que lhe perseguem, àqueles que são rebeldes contra Deus. Guia-me na tua justiça. E ele faz isso, e ele pede isso por causa dos seus adversários. Ele pede isso por ser um servo de Deus e para servir de testemunho para os seus perseguidores. Os seus adversários falam mentiras. O coração deles está cheio de maldade. As palavras deles são torpes, são sujas, e revelam a podridão do coração deles. Davi, então, quer ser diferente, quer que Deus o encaminhe, o dirija, o guie pelos retos caminhos, para que esses mentirosos, esses inimigos, esses iníquos, vejam a diferença na vida de Davi. Davi, mesmo diante do sofrimento e da angústia, quer ser um testemunho de graça para os seus inimigos. Mesmo falando aquilo que ele vai ainda dizer no versículo 10, olha lá: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Olha o que Davi faz. Davi pede para que Deus puna esses seus inimigos. Mas, por causa dos próprios pecados deles, que Deus os responsabilize pelos próprios pecados, próprias negligências, pelo próprio mal que eles mesmos fazem. Eles são culpados mesmo. É isso que Davi diz: declara os culpados por conta do que eles têm feito, por causa dos seus próprios planos. Rejeita esse povo por causa das transgressões deles, que são muitas.
E principalmente porque eles se rebelam, ou se rebelaram contra o Senhor. Por conhecer o Deus que é santo, puro, justo e perfeito, Davi tem coragem de pedir que Deus dê o merecido fim para aqueles ímpios. Queridos, o pecado traz consequências desastrosas, e é por causa disso que Davi pede a Deus que os declare culpados. É o que ele diz nos versos 4 a 6 desse salmo que nós já lemos. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Mas olha que graça, olha o contrário, olha o que acontece com os santos, com aqueles que confiam em Deus, que amam a Deus, com os seus servos, com aqueles que se voltam para Deus. Olha os versos 11 e 12. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Olha que bênção! Ao contrário, portanto, queridos, do terror que acontecerá com os ímpios, aqueles que confiam no Senhor se alegrarão. Diz Davi, regozijem-se todos, e não só Davi. Folguem de júbilo para sempre. É uma alegria permanente e eterna, e não apenas alguns momentos, alguns lapsos de alegria. A razão, queridos, dessa felicidade toda é o próprio Senhor, que os protege e os defende. Aqueles que amam a Deus são vitoriosos diante dos adversários fraudulentos, rebeldes e mentirosos. Essa vitória é para nós também, queridos. A bênção, quer dizer, o favor, os cuidados, a presença de Deus com o justo. E o justo aqui é aquele a quem o próprio Deus declarou justo. Por meio da fé no sacrifício de Cristo, estes justos estarão sendo protegidos. Deus é como um escudo para eles. Deus os cerca com a sua bondade, com a sua benevolência. Queridos, esse escudo aqui que Davi usa, esse termo, era como uma parte da vestimenta de um soldado preparado para a guerra. O tamanho desse escudo, trazendo o exemplo aqui agora de um soldado romano muito à frente, por exemplo, era tão grande que protegia todo o seu corpo. Paulo falando aos Efésios no capítulo 6, verso 16, lá naquele texto que diz para nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus, no versículo, então 16, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É contra isso que Davi está dizendo aqui também. É contra as setas do inimigo, do maligno, do mal, que influencia e toma conta dos nossos inimigos, e eles então vêm contra nós. Então, queridos, espiritualmente falando, Davi afirma que a bondade de Deus nos cerca, nos protege, e protege todos, portanto, quantos confiam nas suas ricas e preciosas promessas. Olha o que nos diz Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos ama e com sua bondade nos cuida. Ele é como um escudo para nós. Ele nos protege. É Deus que recebe os dardos do inimigo. É Deus que barra, que segura, que nos defende diante do inimigo, diante do mal. Concluído, queridos, irmãos e irmãs,
Qual é, portanto, o alcance da bondade de Deus? Até onde vai o seu amor? João 3,16 mostra muito claramente para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que há salvação, irmãos e irmãs, até para o mais terrível pecador. Assim como houve e há salvação para mim e para você, há também salvação para qualquer outro. Efésios capítulo 3, versos 17 ao 21, Paulo mostra para nós qual é o alcance da bondade de Deus. Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Como é que podemos conhecer o amor de Cristo? A largura, o comprimento, a profundidade. Como é que os ímpios, os iníquos, podem conhecer esse amor? Paulo, falando aos Romanos, do capítulo 2, verso 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que conduz o ímpio, o iníquo, como éramos nós. Essa bondade, o amor de Deus, que conduz qualquer um ao arrependimento. Antes de crer, vem o arrependimento. Ambos são ações do Espírito Santo de Deus. Preguemos, proclamemos, vivamos a palavra de perdão, palavra de poder, palavra de graça, de bondade, de misericórdia, a perfeita palavra de Deus. Preguemos essa palavra, mesmo diante das angústias, dos sofrimentos, proclamemos palavra de salvação. Vamos expor, vamos divulgar, vamos proclamar a bondade de Deus, pois o alcance da sua bondade é ilimitado. Não há mérito nenhum em nós. É a bondade de Deus que pode alcançar o mais vil pecador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus bondoso, é o Senhor, e é diante do Senhor que nos colocamos, clamando, Pai, por misericórdia, por Tua imensa bondade, para que, Pai, o Senhor mesmo, pelos méritos de Cristo, alcance os pecadores, os perdidos, aqueles que ainda vivem enlameados no pecado, que vivem, ó Deus, na profundeza das trevas, dominados, ó Deus, pelo príncipe deste mundo. Ó Deus querido, tenha misericórdia dos seus, traz cada um deles para si. Ó Deus querido, ajuda-nos, impele-nos, impulsiona-nos, ó Deus, a também proclamarmos a verdade da Tua palavra, a salvação única e exclusivamente por Cristo. Capacita-nos, ó Deus, com sabedoria, poder, discernimento do Teu Santo Espírito, a vivermos a Tua palavra, a proclamarmos a verdade do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Abençoa, Deus querido, os nossos missionários, onde quer que estejam. Sustenta-os, ó Deus, nas emoções, livra-os do mal. Ó Deus querido, supre as suas necessidades físicas, econômicas, espirituais. Enche-os, ó Deus, de poder. Enche-os, ó Deus, de vigor, de ânimo, de alegria. Consola os seus corações, cura suas feridas, livra-os do mal.
assim como nós, Pai. Faz assim, com a minha vida, com a vida da tua igreja. Enche-nos, ó Deus, do teu poder, do teu amor, da tua bondade, pelos ímpios, pelos perdidos. Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, que o teu nome seja exaltado, glorificado, visto por toda a terra. E assim, ó Deus, vamos nos alegrando no Senhor, fazendo a tua vontade, andando nos teus caminhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que a glória e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, como também a presença, as consolações, a alegria do Espírito Santo de Deus estejam conosco, Igreja do Senhor Jesus aqui e espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.